Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que nesta noite, Senhor derrama mais da tua bênção, Pai, sobre mim. Abençoe mais e mais, Senhor, a palavra no coração daqueles que vai ouvir. Abençoe o coração daqueles que vai ver esse vídeo, ouvir. Te peço, Pai Celestial, tudo pela tua graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero saudar a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler a escritura aqui em Hebreus capítulo 7, falando sobre Melquisedeque. Hebreus 7, do 1 ao 3, diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Glória a Deus, aleluia. Bendita é a palavra do Senhor. Eu quero entrar nessa mensagem aqui. Quem é este Melquisedeque? Pregada pelo nosso profeta, irmão Brando. Quem é este Melquisedeque? Eu quero começar aqui no parágrafo 46, porque depois nós vamos ver lá na frente que depois que ele se converteu em Jesus Cristo, você não vê mais falar, ninguém vê falar mais em Melquisedeque, porque se converteu em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui no parágrafo 46 da mensagem, quem é este Melquisedeque? Diz assim: agora, no princípio, Deus habitou só, com seus atributos, como falei esta manhã. Uma banda tinha pregado na manhã. Deus habitou só com seus atributos. Estes são os seus pensamentos. Atributos são pensamentos. Ele habitava só com os seus pensamentos, não tinha mais ninguém. Ele habitava só com os seus pensamentos. O que ele tinha era pensamento. Não havia nada a não ser pensamentos. Olhe, somente Deus. Nada a não ser pensamento. Não havia nada, somente Deus. E esse estava com seus pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Mas ele tinha pensamento, exatamente como um homem, como um grande arquiteto pode traçar em sua mente e desenhar o que ele pensa que é. Como um arquiteto, ele na sua mente desenhar o que ele pensa que é. Então foi o que Deus fez. Eu vou saltando logo para frente, porque o tempo é curto, e às vezes não dá para mim concluir, mas vou saltar aqui, mais na frente do parágrafo, terminando a parte final. Porém, ele tem em sua mente o que ele vai fazer, e esses são seus pensamentos, são seus desejos. Então, são seus pensamentos, são seus desejos. É isso. Então, ele tem seus desejos e esses vêm a ser seus pensamentos. Pensamentos são seus desejos. Agora, é um pensamento. E então, o fala é uma palavra, então. É um pensamento, então o fala. Então é uma palavra. Para nós chegar em Melquisedeque. Olha. Então, e
uma palavra é um pensamento quando ele é expressado. Ele é uma palavra. E é uma palavra. Um pensamento, quando está expressado, é uma palavra. O irmão repite aqui. É uma palavra. Um pensamento, quando está expressado, é uma palavra. Ele repete aqui. Porém, tem que ser um pensamento primeiro. Tudo primeiro tem que ser um pensamento. Tem que ser um pensamento primeiro para poder ser uma palavra. Toda palavra ela tem que ser primeiro um pensamento. E se nós analisar todas as coisas, primeiro começa com um pensamento. Então, antes de tudo, Deus tinha pensamento. Era o que Ele tinha. Foi por isso que Ele criou todas as coisas. Porque Ele estava só com seus pensamentos, quando Ele traçou todo o plano dele. Então, assim são os seus atributos, são os atributos de Deus. Tem que ser um pensamento primeiro para ser uma palavra. Assim são os atributos de Deus. Então se forma um pensamento, então uma palavra. Assim são os atributos de Deus. Desejos, pensamento, se torna uma palavra. Se torna uma palavra. Notem, os que têm vida eterna nesta noite, estavam com Ele e nele, em seu pensamento, antes que alguma vez houvesse um anjo. Estávamos nos pensamentos de Deus. Estrela, querubim, outra coisa. Esses são eternos, os pensamentos de Deus. Antes que houvesse o querubim, houvesse estrela, esses são os pensamentos eternos de Deus. Era pensamento eterno, antes que houvesse qualquer coisa. E se vocês têm vida eterna, vocês sempre foram. Quem tem vida eterna sempre foram. Não seu ser aqui, mas a figura, a forma que o Deus infinito, e se Ele não é infinito, Ele não é Deus. Se não é infinito, Ele não é Deus. Para ser Deus, Ele tem que ser infinito. Deus tem que ser infinito. Nós somos finitos. Ele é infinito. E Ele era onipresente, onisciente e onipotente. Se Ele não o é, então não pode ser Deus. E para ser Deus, Ele tem que ser onipresente, onisciente, onipotente. Se Ele não é, então não pode ser Deus. Conhecer todas as coisas. Não tem nada que se passe que Ele não conhece, quando não conheça. Nada que existe que Ele não conheça. Ele conhece todas as coisas. Nós vamos ver aqui. Todos os lugares, Ele conhece todos os lugares, devido à sua onipresença. Agora, por que Ele conhece todos os lugares? Porque Ele é onipresente. Ele é onipresente, por isso que Ele conhece todos os lugares. Olha, aqui nós vemos a grandeza de Deus, para nós se submeter, se subjugar, se submeter à sua palavra, submeter aos seus mandamentos, às suas ordens, submeter a Ele. Então, a onisciência o faz onipresente. Ele é um ser, e Ele é um ser. Ele não é como o vento, Ele é um ser real. Não é como o vento, Ele é um ser. Ele é um ser, Ele habita numa casa. Ele é um ser e habita numa casa. Fico pensando que é como só um vento, não.
um vento. Ele é um ser e ele habita numa casa. Porém, sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o faz onipresente. Por isso que ele é onipresente, porque ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Por ele conhecer todas as coisas, ele se torna onipresente. E essa é a onipresença de Deus, porque ele conhece todas as coisas, ele é onisciente. Porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Ninguém pega Deus na surpresa em nada. Ele sabe tudo o que vai acontecer, então ninguém faz surpresa a Deus. Esse é o ser que nós adoramos, que nós servimos, que nós amamos, que nós louvamos, que nós glorificamos. E o homem passa por cima da palavra dele, pisa na palavra dele, um sapato de prego, pisa na palavra dele, desse grande ser. Quando Paulo fala aos Colossenses, Paulo fala a grandeza desse ser. E esse ser, ele é Melquisedeque. Nunca teve princípio de dia, nem fim de dia, nunca nasceu, nunca morreu. É esse grande ser. Só que ele se converteu em Jesus Cristo. Mas para morrer o corpo dele, ele teve que deixar o corpo para o corpo morrer, porque ele não pode morrer. Ele é esse grande ser que enche todo espaço, o universo, tudo, cada brecha, cada lugar, tudo. E ainda mesmo assim, mora num lugar. Mas está em todos os lugares, devido à onipresença dele, à onisciência. Ele é onipresente. Glória a Deus, aleluia. Dá alegria nós servir a esse Deus, dá gozo, dá satisfação. Não é uma estátua, algo que você vê com seus olhos, que está ali só num lugar, um andor, coloca no ombro, bota de uma casa para outra. Não é esse Deus aí. Não, esse Deus que nós servimos, ele dá um gozo em nós, dá uma transformação hemorfe. Como ele é hemorfe, nós também somos hemorfe. Nós também, ele muda de forma, nós também mudamos de forma. A mesma coisa, toda substância que está em Deus está em nós. É como nós sempre falamos, pregamos. Se você vai no oceano, traz uma xícara de água, toda substância que tiver lá no oceano está nessa xícara de água que você trouxe. Então, se ele é morto, nós também somos. Nós mudamos também. Como ele mudou de uma coisa para outra. Ele não foi criado, ele mudou de uma coisa para outra. Ele deixou de ser um pensamento, passou a ser uma palavra. Abraão encontrou ele rei de Salém, teofania. Fania quer dizer forma, Deus, tem forma de Deus. A forma de Deus em uma forma, como um homem. Encontrou com Abraão com Melquisedeque. Depois ele encontrou em carne humana com Abraão. Mas quando Abraão vinha da matança, ele encontrou com Melquisedeque. Quando foi para lá, como foi lá em Sodoma, quando ele foi lá para queimar Sodoma, ele encontrou como na carne humana também. Glória a Deus. O que ele quer ser, ele é. Se ele quiser ser um homem, ele é aquele homem ali. Ele quis ser Moisés. Moisés era um profeta, mas ele disse a Arão. Moisés colocou muita dificuldade. Ele disse: Moisés, para você vai ser Deus. Já vai ser Deus agora. Ainda tem dificuldade? Em outras palavras, você agora vai ser Deus. E Arão vai ser profeta seu. E se Deus, ele é soberano. Para quem conhece, ele é soberano. Esse é o Deus que nós adoramos, nós glorificamos. A gente não pode pregar ele totalmente, pega um pouquinho disso aqui, prega para que as pessoas se desperte. Glória a Deus, aleluia. É por isso que isso aqui são trombetas. Trombeta teve em todas as eras. Eles nunca escutaram com os ouvidos mortais. Trombeta assim, tocando mesmo, trombeta. Era em pessoa pregando o Evangelho, a trombeta do Evangelho. Que o entendimento vem chegar agora,
era da igreja, na abertura dos selos, é que nós recebemos o entendimento. Os outros foram trombetas que pregaram, mas não tiveram o entendimento que nós tivemos agora, porque foi revelado esse selo que estava escondido mesmo de antes da fundação do mundo. Glória a Deus, aleluia. Eram pensamentos de Deus que ele não expressou em outras eras, mas expressou agora para a sua noiva. Ele revelou através do 7º anjo de Apocalipse 10, 7. Glórias a Deus, aleluia. Olha, então, porém sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o faz onipresente, porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Não pode haver uma pulga que pestaneje sem que ele o saiba. Uma pulga que vai pestanejar, ele já sabe. E quantas vezes ela vai pestanejar enquanto ela estiver viva? Vamos ver aqui, ó. Sem que ele o saiba. E ele sabia antes que houvesse mundo. Ele sabia quantas vezes aquela moça ia pestanejar. Quantas vezes pestanejaria seus olhos. E quanto de sebo tinha em si. Se fosse tirar o sebo que tem numa pulga, antes do mundo existir, ele sabia o tanto de sebo que aquela pulga ia ter. Por isso que nós não escondemos nada dele. Escondemos das outras pessoas, mas dele você não esconde nada. Ninguém esconde nada dele. Este é Melquisedeque. Ele é Melquisedeque. Foi ele que criou todas as coisas. Ele saiu da forma de espírito, pensamento, tornou em palavra, o corpo palavra, criando, falando e o mundo saltando para fora. É esse aí que nós temos que ter dentro de nós. O Senhor Jesus morreu para que ele tivesse acesso. O seu corpo morreu para que ele tivesse acesso às pessoas que vieram do pecado, mas lavado do sangue de Jesus é purificado. E ele não vê mais seus pecados, porque ele pagou o sacrifício, pagou com o sacrifício lá na cruz. É a coisa que Satanás mais odeia. Se Satanás soubesse, ele não tinha matado Jesus Cristo, porque ali pagou o preço do pecado. Só se você não aceitar, mas se você aceitar, já foi tudo pago, tudo pago. Aleluia, glória a Deus. Olhem, então, quanto sebo tinha em si, antes que alguma vez houvesse um mundo, ele conhecia qual o número do cabelo da sua cabeça que cai hoje, antes do mundo existir. Se caiu milhares de cabelos, milhões, sei lá, de cabelo, ele sabe qual foi o número tal do cabelo que caiu hoje. Antes do mundo existir, ele sabia que hoje ia cair esse cabelo. O Poimão Branda desse, é difícil de você compreender, porque sua mente é finita, a dele é infinita. Por isso que nós perdoamos e lembramos. Ele perdoa e ele tem sentido nele infinito, que ele pode esquecer que aquela pessoa pecou. Ele tem poder de se esquecer. Ele tem um mar do esquecimento dele, que ele joga aquilo ali dentro e ele não lembra mais. Ele tem poder de se esquecer, porque o homem não tem. Perdoa, mas quando vê, lembra. Ele não lembra mais. Muitas vezes ele perdoa o homem, ele se esquece e o homem, ele mesmo fica se lembrando. Ele mesmo fica se lembrando. Ele mesmo fica ruminando aquilo que ele cometeu. Quando aquilo ali Deus já se esqueceu. Então você esqueça também, a você entrar, porque senão nós somos fracassados na vida. Confie no sangue de Jesus Cristo. Se você não aceitou sua salvação, aceite nesta noite. Receba o Senhor Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro e a vida eterna. E fora dele ninguém.
Ele foi aquela parte de Melquisedeque lá atrás, que se converteu no Senhor Jesus, não outra pessoa, mas ele mesmo. Ele disse: Abraão viu meu dia e se regozijou, e vocês querem me matar? Antes que Abraão existisse, eu sou, lá em São João 8, se eu não me engano, versículo 58, João Batista disse: esse que veio aí veio é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Como é que a pessoa quer tirar a divindade de Jesus Cristo para colocar ele como uma segunda pessoa, quando ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz? Abra sua mente para aceitar que Jesus Cristo é o Pai da eternidade. É morto, quer dizer que ele mudou a forma dele. É como a água mudando do seu estado de líquido para sólido, uma pedra, a mesma água. De sólido ela pode mudar para estado gasoso, evaporando. Você nem vê, nem pega, mas aquela mesma água evapora na frente dos seus olhos, em outro estado. E o mesmo Deus que estava no estado de Pai passou para Filho, agora para Espírito Santo em nós, tendo acesso com a sua noiva através do Espírito Eterno dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos se apressar. O que for, um pouquinho que vai, vem muitas coisas. Você pega uma sementezinha e planta, e dali sai milhares de sementes. Depois de todos os pés de planta que sai daquela mesma semente, folhas que você não vê. Você não vê as folhas, você não vê galho, você não vê talo, você não vê nada, mas está tudo naquele grão ali. Quando você coloca na terra, vai aparecer caule, vai aparecer tudo, as galhas, vai aparecer as flores, o cheiro, tudo daquela semente, você tira muitas sementes que se reproduzem noutra semente, que tudo veio daquela semente, aleluia. E dessa semente aqui nesta noite pode vir muita semente, porque a noiva de Cristo, ela está gerando filho aqui na terra, filhos palavra, glórias a Deus, aleluia. Eu estou aqui no parágrafo 49 da mensagem que é de Melquisedeque. Então, não podemos compreender isso em nossas mentes. Porém, isso é Deus, Deus infinito, isso é Deus, aleluia. E recordem vocês, seus olhos, sua estatura, qualquer coisa que fossem vocês, estava em seu pensamento no princípio, e a única coisa que vocês são é a expressão da palavra. Depois que ele pensou isto, ele falou, e aqui vocês estão. Se não é assim, se vocês não estavam em seu pensamento, não há nenhuma maneira, de modo algum, para que vocês alguma vez estejam ali, porque ele é o único que dá a vida eterna. Porque, meu irmão, minha irmã, você reconhece isso aqui, mesmo dentro desse corpo de carne. Se você não for do número dos que vai estar vivo para ser transformado, e você chegar a tombar, você falecer, partir, mas a sua cinza, ninguém pode acabar a sua cinza. Uma branda desse pode dar uma colherzinha, pode estar lá no fundo do mar, pode o leão comer, pode o leão morrer, se esparramar na terra, e aquilo ali, aquele poder vivificador que andou dentro desse corpo, que é essa cinza depois que morre, se transforma em gases, em cinzas, seja o que for que volte a se transformar. Aquela parte que o Espírito que era você, que habitou aqui nessa terra, que se submeteu, o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão sair na ressurreição.
Ele sai na ressurreição. E está muito perto da primeira ressurreição. Muito perto. Porque tem outra ressurreição depois do milênio. Então Paulo diz: bem-aventurados santos que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não tem condenação, não existe condenação, porque não vai para julgamento mais. Mas os que vão sair depois do milênio, eles vão enfrentar um julgamento. Não vai ser perdido nada de bom que ele fez. Ele pode entrar lá, mas é bom entrar sem o julgamento, porque o nosso julgamento, que cair em Jesus Cristo, nós estamos aceitando esse julgamento agora. Que caiu em Jesus, nós estamos aceitando agora, para nós não ir para lá, para o julgamento. Graças a Deus por esse entendimento, meus irmãos, minhas irmãs. Por isso que é bom assistir a mensagem de Deus, a ouvir a mensagem pregada. Se você não tem o conhecimento e ouve uma mensagem, você recebe essa vitamina. Isso é de grande importância para você. Glória a Deus, aleluia. Bendita é a palavra do Senhor. Então, para ter a vida eterna, porque Ele é o único que dá a vida eterna, é Ele. Então, nós estávamos nele, nós estávamos em seus pensamentos. Você precisa acreditar, você precisa confiar, crer. Você não lembra quando você estava em seu pai e sua mãe, não fala aqui, mas através do matrimônio e santo matrimônio e da união deles, você chegou a se manifestar aqui na terra, de seu pai e sua mãe. Você passou, eram genes de sangue, hemoglobina, e passou para o óvulo de sua mãe, aquele tempo ali dentro. Depois você saiu, nasceu. Seu pai, que você veio dele, você voltou, seu pai voltou ali conhecer e se abraçar. Sua mãe já era parte de seu pai também, que diz aqui. Coisa de Deus é tremenda, aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês recordam, como lemos as Escrituras, não para o que quer ou para o que corre, mas Deus, e para que sua predestinação pudesse permanecer verdadeira, Ele podia escolher antes de qualquer tempo ele podia escolher antes de qualquer tempo, para que sua predestinação fosse verdadeira, para reconhecer que a predestinação dele é verdadeira. Ele podia escolher antes de qualquer tempo, que Deus é soberano em sua escolha. E às vezes você se admira, por que ele escolheu aquela pessoa? Por que não escolheu aquela outra? Porque ele é soberano em sua escolha. Sabiam vocês disso? Que Deus é soberano em sua escolha? Aquela prostituta, você escolheu ela e ela foi prostituta aqui, ele é soberano. Ele é soberano, mas não tem que dizer nada a ele. Não tinha ninguém lá para falar nada com ele, quando ele escolheu, antes mesmo que o mundo existisse. Olha, ele diz aqui, ele podia escolher antes de qualquer tempo, que Deus é soberano em sua escolha. Sabiam vocês disso? Deus é soberano. Quem estava lá atrás para dizer-lhe uma maneira melhor para fazer o mundo? Quem estava lá para dizer assim é melhor? Ninguém. Quem se atreverá a dizer a ele que ele estava conduzindo o seu negócio incorretamente? Quem se atreverá a dizer que ele estava conduzindo o seu negócio incorretamente? Quem se atreverá? Olhem, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo a própria palavra em si mesma é muito soberana. Mesmo a sua palavra em si mesmo é muito soberana. Então o tempo está se esgotando
e mesmo eu quero a sua palavra em si mesmo é muito soberana. Então, meu irmão, minha irmã, a própria revelação mesmo é soberana em Deus. Assim é como as pessoas pisam nas coisas e omitem as coisas e se chocam com as coisas e não sabendo o que estão fazendo. Deus é soberano em suas obras. Aleluia, glória a Deus. Para concluir e falar sobre Melquisedeque, o tempo não se esgota em qualquer lugar, porque ele é aquele que nunca nasceu, nunca morreu, nunca teve pai, nunca teve mãe. Ele é Deus, é o próprio Deus. Só que ele passou a ser Melquisedeque quando ele passou a ter uma forma de palavra. Foi quando ele foi chamado Melquisedeque, só que ele já era Deus, Espírito. Mas quando pensou, ele se expressou em forma de palavra. Melquisedeque, rei de paz, rei de Salém, o Espírito, rei de justiça. O Senhor Jesus ele é o rei de justiça, rei de paz, rei de Salém, rei de paz. Ele é rei dos reis, o Senhor Jesus.